Bom dia, vocês me escutam? Bom dia, eu sim. Ok. Eu vou desmutar o microfone de vocês para vocês testarem, a gente testar a ferramenta. Bom dia. Bom dia, Luciane. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, Larissa. Bom dia. Bom dia, Buba. Sara não está conseguindo. Bom dia. Bom dia, Sara. Vocês já tinham usado o Zoom antes? Já. Primeira vez. Para mim também, eu já uso, mas algumas ferramentas eu ainda fico brincando. Daniele, nos escuta direitinho? Você está sem microfone aqui pra gente. Primeira vez também. Ótimo. Ok, 9h05, vamos começar, porque hoje tem bastante coisa e quero tomar a manhã toda de vocês, tá bom? Vou pedir para que vocês deixem o microfone mudo e aí quando forem falar vocês desmutam para a gente evitar muitos barulhos, né? Pegando aqui o relatório do nosso primeiro encontro. A gente se reuniu a primeira vez um mês atrás, no dia 1º de junho, e participou a Letícia, o Alexandre Vaz, a Daniele, o Fábio, o Fabrício, Larissa, o Alexandre Bloise, o Rony e o Marcos. Hoje a gente tem participando, então, o Buba, que é o Marcos, né, o Marcos Buba, a Luciene, que é a primeira vez, né, Luciane? Isso. Luciane, desculpa. A Larissa, o Rony, a Daniele e a Letícia, e a Sara. Então, ok. Então, bom dia. E hoje eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para falar. Compartilhar aqui que nós vamos bater um papinho hoje. E aí hoje, de fato, o programa ele vai começar. O primeiro encontro ele foi muito mais de apresentação, de discutir algumas ideias. E aí nesse um mês eu fui matutar essas ideias e conversar com os parceiros e saber qual seria a nossa melhor jornada nesse período, tá? E aí eu já trouxe aqui uma proposta de programação, do que fazer. No primeiro encontro a gente discutiu várias coisas e a gente queria dominar o mundo. E hoje eu trouxe algo mais pé no chão e algo mais factível para a gente fazer um segundo semestre, um piloto e se planejar para... E aí fica o convite para no ano que vem a gente possa construir mais coisas juntos, tá? Vocês conseguiram ler o capítulo do livro que eu sugeri? Sim. Ótimo, a gente vai Sim. já Consegui. Eu achei bem bacana porque
eu encontrei aquele site com preço, tipo, menos de R$ 2, né? Achei muito interessante aquele modelo de venda. Então, para quem está chegando hoje, e a gente não pode voltar à primeira aula, mas para entender que o programa ele tem o objetivo, né, de fortalecer competências nos professores de educação física, para que eles possam, então, desenvolver habilidades, desenvolver competências nos alunos, tá? E aí a gente acredita que com isso melhore o comportamento, melhore performance do aluno na escola, né? Como diminuir a evasão, melhorar as notas, melhorar relacionamento, enfim. Isso a gente vai acompanhar através de uma avaliação de impacto, que é o que eu vou falar mais à frente. E tudo isso numa perspectiva que ela vem da educação integral, né? Não aquela educação de tempo integral, que a criança fica o dia todo na escola, mas essa integralidade, né? Que, como vou mostrar mais aqui há alguns minutinhos, ela diz respeito a um conjunto de componentes, né, da nossa vida. E aí vem essa educação integral como um grande marco orientador, tá? E aí a gente vai se desdobrando em como fazer isso, em como desenvolver de modo integral essas competências, né? Então a gente sabe que no meio de campo, uma das possibilidades que temos são as metodologias ativas, então por isso que pedi para que vocês lessem aquele texto para que a gente ficasse no mesmo ponto, porque ele traz várias abordagens, né, teorias, conteúdos para que a gente pudesse compreender do que estamos falando. E vem as competências socioemocionais, ou competências do século XXI, ou ainda soft skills, depende muito de quem está falando sobre, que são essas partículas, né? O que a gente está desenvolvendo na criança. E existem algumas outras teorias que são alicerce, né, para o desenvolvimento de competências nas crianças. Uma das grandes teorias disseminadas é a teoria dos Big Five, né, que são 5 grandes áreas, 5 grandes habilidades, competências socioemocionais. E acredito que se vocês já leem sobre isso, já devem ter se deparado, porque, por exemplo, o Instituto Ayrton Senna fala muito sobre os Big Five. Então, tem autodeterminação, automotivação, as múltiplas inteligências também muito disseminadas, até mesmo mais do que os Big Five, por causa do Gardner, né? Então, que a criança, ou enfim, a pessoa não se desenvolve só em uma área, ela não é inteligente só numa coisa, mas tem múltiplas inteligências, né? E tudo isso só para nos dizer que é uma ideia de desenvolvimento pleno, né? Que vocês estão vendo a minha compartilhação de tela, não estão? Tá. Tudo isso para dizer que é uma ideia de desenvolvimento pleno, né? E isso vem numa lógica de que nós estamos num mundo em transição e que exige novas habilidades de adultos e crianças, né? E que a gente tem que preparar, então, essas crianças, esses alunos, para um futuro que vai ser diferente do que a gente vive hoje, tá? E aí, o que é o desenvolvimento pleno nessa lógica? Porque quando a gente fala, eu vou desenvolver essa criança de forma integral, a gente tem que classificar o que para a gente significa integral. E aí eu trago aqui, para nós, a física, é o desenvolvimento físico, emocional, social, intelectual, simbólico, que é o cultural, e para nós também a questão do desenvolvimento esportivo. E aí eu resgato, vocês com certeza já ouviram falar nisso, essa frase clássica do João Batista Freire, que é ensinar esporte para todos, ensinar esporte bem para todos, ensinar mais que esporte a todos e ensinar a gostar do esporte, né? Então, além de trazer as componentes
da educação integral, né, o físico, emocional, social, intelectual, simbólico, eu incluo aqui o esportivo, tá? Porque é nosso dever, enquanto professor, ensinar bem o esporte. E aí eu estou falando realmente de esporte escolar, né? Porque na aula passada a gente conversou da possibilidade de fazer um primeiro momento sobre todas as componentes lá da BNCC, enfim, do currículo escolar. E hoje eu trago uma coisa mais afunilada, para que a gente não se perca nesse primeiro momento. Não que a gente não vá pensar, considerar ginásticas, lutas, esportes de aventura, mas a gente ter um trabalho mais canalizado, focado, para a gente ser mais produtivo, tá? E aí eu resgatei essa imagem, a gente trabalhava lá atrás com a cooperação alemã, num programa chamado Futebol para o Desenvolvimento, e a gente falava o seguinte, que a gente utilizava, né, a aprendizagem motora, ou seja, essa aprendizagem, essa componente física da criança para desenvolver os aspectos afetivos e cognitivos. E aí, o cognitivo a gente entende como intelectual. Então, o ato de correr, ele traz uma aprendizagem afetiva e uma aprendizagem cognitiva. E a gente ia se debruçar em qual seria essa aprendizagem. E tudo isso teria que ser de uma forma intencional, né? E a gente justificava isso, o porquê da educação física ser tão poderosa na escola, né? Porque ela é talvez a única componente que tenha uma aprendizagem motora profunda, então ela possibilitaria esse desenvolvimento afetivo e cognitivo de uma forma muito profunda também. Claro, isso embasado por teorias e tudo mais. Então, vinha também quais são as ações que apoiam a aprendizagem, aí descrever, explicar, discutir, refletir, imitar, executar, em destaque aí tem jogar. Os estudos demonstram, né, que jogar é sim uma estratégia pedagógica para se desenvolver competências socioemocionais nas crianças. E mais uma vez, colocando a educação física como uma possibilidade poderosa de desenvolver essas habilidades do futuro nas crianças. E aqui eu trago mais alguma teoria, mas eu não vou me debruçar sobre isso, para a gente não ficar só na teoria. Eu vou passar esse conteúdo para vocês depois, a gente acabando aqui. Eu resgatei lá, então, só recordando, a gente tem toda a educação física, as componentes da educação física, e aqui no programa, a proposta, a gente vai, nesse segundo semestre, fazer um trabalho mais focado no esporte, tá? Na componente de esporte. E aí, nisso, a gente tem os jogos esportivos coletivos, que eles são os mais praticados na escola, né? Às vezes, de uma forma infeliz, até confundem educação física com esporte, e não é isso que a gente quer, tá? Mas, como é o mais fácil, é o que acontece de uma forma mais ampla nas escolas, é o que a gente vai começar trabalhando. Então, eu resgatei lá da BNCC quais são essas unidades temáticas da educação física, e aí aqui nós temos o esporte, que tem outros, que é segmentado, né, em outros objetos de conhecimento. E, então, o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, e o interessante da BNCC é que ele já traz um recorte também de quais habilidades a gente quer desenvolver nessa criança e nesse adolescente. E aí eu vou lá para a BNCC do ensino médio,
que eles colocam lá a educação física dentro de linguagens e tecnologias, e eles querem, ao final, né, que esse adolescente ele seja desenvolvido, ele saiba utilizar diferentes linguagens, né, para exercer com autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, de forma crítica, criativa, ética e solidária, defendendo pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global. Então, aqui a gente percebe uma evolução, né, a educação física dentro dessa percepção de que não é só o físico pelo físico, nós não educamos o físico, né, mas nós contribuímos para o desenvolvimento de pessoas críticas e eu gostei muito criativas. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar criatividade, como desenvolver criatividade e como desenvolver criatividade através da educação física, do esporte. Então a gente vê um amadurecimento da educação como um todo, pensando a educação física para além do exercício físico, da atividade física, né? Mas para que isso se cumpra, a gente precisa ter uma orientação adequada. Então, eu acredito que nesse sentido a BNCC, o Ministério da Educação, enfim, tem muito trabalho para frente, né? E aí nós estamos aqui fazendo a nossa parte. E em algum momento aí nessas semanas eu compartilhei com vocês um PDF da Tânia Casarim sobre como desenvolver competências socioemocionais. E lá ela traz uma definição, né, de habilidades socioemocionais, como o aprendizado socioemocional inclui aprender os valores, conhecimentos e competências que permitem que a criança se conheça melhor, se relacione com os outros, crianças e adultos, e contribua de maneira positiva para a família, a escola e a comunidade onde vive. Tá? Então, não é algo simples, é algo muito complexo, né? Então, requer essa aprendizagem de valores, conhecimentos e competências. E tem até a administração usa muito uma sigla que é CHA, que é competências, habilidades e atitudes. Se a gente for resgatar Darido, ela traz lá o atitudinal, o conceitual, o procedimental. Então, eu percebo tudo correlacionado, né, mas com nomenclaturas diferentes e, mais do que a nomenclatura diferente, a concepção social diferente de importância. Hoje, isso parece ter uma importância maior para a educação, para a sociedade como um todo. Se desenvolver essa criança para um futuro, né, que na verdade já é agora, não é mais nem futuro, já estamos nesse futuro. Tá? E aí vem a avaliação de impacto, como eu comentei no início, no primeiro encontro, tudo isso a gente tem que comprovar, não adianta só falar, ter referências, ser tudo bonitinho, se a gente não diz qual foi o impacto. Né? E aí eu vou já, como primeiro presente do dia, por vocês terem acordado cedo, vou colocar aqui para vocês o livro. Deixa eu ver aqui, cadê o livro? Vou colocar aqui no chat. Projetos Sociais para Crianças e Adolescentes. E esse livro, vou abrir aqui para vocês verem a página. Receberam aí?
Estou abrindo aqui também. Na página 169, tem um capítulo que ele fala sobre possibilidades e desafios de um apoio científico para projetos de desenvolvimento social no campo de trabalho, desporto para o desenvolvimento. Então, a gente, quando eu estou falando desse esporte escolar, é importante colocá-lo dentro de uma classificação, que é o esporte para o desenvolvimento. É uma abordagem mundial, e ele vem nesse desenvolvimento humano, essa proposta de desenvolver a pessoa, né, desenvolver a comunidade. E esse livro eu tive a felicidade de organizar com o professor Ricardo Gonzalez, que é meu tutor científico. Ele é conselheiro científico do Instituto Esporte Mais também. E daí a gente desenvolveu esse livro e teve a contribuição da Universidade Alemã de Esportes. Eu vou já compartilhar mais coisas sobre isso com vocês. Já falei um pouco no primeiro encontro e eles são nossos parceiros. Então, esse trabalho de esporte para o desenvolvimento já vem sendo desenvolvido no Brasil, e nesse projeto específico com a cooperação alemã. E aqui ele traz, né, a Catherine, que foi quem liderou o estudo, junto com a Mary, eles vêm trazendo aqui sobre abordagem esporte para o desenvolvimento. Eles trazem casos do Brasil, da África, e qual o desafio do trabalho científico nesse campo. É bem interessante, e esse gráfico que eu vou passar para vocês, nós temos em português também, para a gente não ficar nesses termos em inglês. E aí eu já deixo como uma primeira sugestão que vocês leiam. Tem os outros textos do livro são excelentes, mas esse daqui para a gente vai nos ajudar muito nas tarefas que nós vamos executar nos próximos passos, tá bem? E aí vocês têm direito ao livro como um todo, esse link dá direito ao livro. E é isso, usem, abusem e podem compartilhar também, tá? Então vamos aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Então, antes de ir para a próxima etapa, quero ouvir vocês, então. Nem que seja um oi. Oi, Daiane, Luciane, Peró, São Paulo. Olá, pessoal. É muito gratificante poder participar desse grupo. Obrigada. Eu acredito que vamos ter ótimos resultados. Bem-vinda, Luciane. Luciane está sempre lá quando posta alguma coisa, está sempre comentando. Dada no Insta. Isso. Para vocês, tudo bem a gente ter um trabalho mais focado no esporte escolar, na componente esporte? Sim. Por mim, tudo ótimo. Alguém gostaria de se debruçar em outra componente? Esporte já é bastante abrangente, né? Meio difícil a pergunta. Bom dia. Isso. Oi, eu estava falando e o meu microfone mudou. Eu não sei, porque eu não tô conseguindo. Bom dia. Eu não tô conseguindo mexer direito nesse aqui. Eu tô no celular, eu não sei. Então, eu acho que o esporte, para começar, eu acho que é uma boa temática, né?
e para ver como que a gente vai conseguir trabalhar, né? Se a gente vai conseguir trabalhar, desenvolver esse trabalho, eu acho. Né? Porque se a gente abranger todas as temáticas, né, acho que pode ficar mais confuso, não sei. Eu acho que a gente poderia estar começando com o esporte mesmo. Tá. Eu trago a sugestão do esporte porque a gente tem mais conteúdo, né, para se jogar no esporte, enfim. Esse esporte para desenvolvimento já é uma abordagem que o esporte mais tem facilidade de trabalhar. Tá? Mas se alguém de vocês quiser se debruçar em brincadeiras e jogos, ginásticas, danças, lutas, práticas corporais de aventura, nenhum drama, a gente só vai ter que ajustar. Né? De modo geral, nós vamos trabalhar esportes, mas ter ali alguém que vai desenvolver, estudar esse impacto em outra componente, tá bom? Eu acho que a partir do momento que a gente começar a estudar um eixo, já vai abrir os olhos, né, para os outros, então o entendimento vai ficar mais fácil. Tem um mirim aqui hoje. Oi, garotinho. Já fugiu. Tá ótimo. Então, validado com vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Deixa eu ver aqui para onde nós vamos agora. Então, indo para o próximo passo, vou compartilhar aqui minha tela. Por que que a gente resolveu fazer o programa, né? O Instituto Esporte Mais e a Escola de Educadores sendo um programa né, um produto do Esporte Mais, e desenvolver esse programa Professores Educadores, né, com o mesmo nome. Porque a gente entende que existe uma questão a ser resolvida. Existem várias, né, mas a gente olhou para uma delas, elegeu uma delas, aquela que a gente pode fazer alguma coisa. E esse problema central, no nosso entendimento, é a frágil aprendizagem socioemocional de crianças na escola. Então, a escola, de um modo geral, ela não cumpre muito bem esse papel. Por N razões, não vou entrar no mérito agora, mas colocamos como um problema central a frágil aprendizagem socioemocional de crianças na escola. E aí, para deixar mais redondinho para a gente, né, podemos aqui colocar por meio da educação física. Tá? Depois melhora o texto, mas para a gente fechar na componente da educação física. E aí, a gente precisa entender também o que causa isso, o que causa essa fragilidade. Tá? E aí eu queria que vocês pudessem me falar algumas coisas que causam essa fragilidade. Bem rapidinho mesmo, para a gente... O que vocês acham? Acredito que a fragilidade também veio do meio onde eles vivem, né? Normalmente as famílias, cada um tem um contexto, isso causa uma fragilidade. E a gente sabe que a base, ela começa lá em casa e depois estoura na escola, né? Tá. Eu acredito que o próprio sistema educacional brasileiro, ele causa essa fragilidade da aprendizagem socioemocional. Tanto pelo fato de não termos conhecimentos aprofundados, desde quando a gente estuda lá na faculdade, até projetos de ensino
e tudo mais, entendeu? PPPs, esse tipo de coisa. Essas temáticas, elas raramente ou nunca são consideradas e abordadas e focadas, entendeu? Eu ia comentar o final da frase aí. Nós não estamos acostumados a trabalhar o socioemocional, né? É uma coisa que até então não era conversado dentro da escola. E partir, o adulto, né, tem muito ainda o centro da atenção nele. Abrir esse espaço para o aluno se mostrar, se colocar, ser realmente participativo, pelo menos aqui na minha realidade ainda está um pouco diferente, está um pouco difícil. Essas últimas semanas mesmo, nossos encontros, a gestão da escola apresentou, né, para os professores sobre as habilidades socioemocionais, as competências socioemocionais, e aí se vê professor torcendo o nariz, professor falando que no próximo estudo vai faltar. Então, de maneira geral, eu acho que todos estão despreparados, né, a começar pelos adultos, né, e aí se o adulto não sabe, não reconhece, não tenta trabalhar nele, não tem como chegar lá na criança. Concordo sobre a família, né, mas se dentro da escola, 5 horas por dia que a criança está ali dentro, se ela vivencia essas atividades de trabalho socioemocional, de conhecer-se, eu acredito que isso daí vai devagarinho espalhando, vai chegando lá em casa, né? Mas eu concordo que começa dentro da própria organização escolar. A dificuldade dos adultos envolvidos, primeiro, aprender sobre o assunto e se reconhecer para depois conseguir trabalhar isso com as crianças. Ótimo. Alguém mais? Então, eu observo o seguinte, que hoje os conteúdos que são trabalhados, assim, não só na educação física, mas em outras disciplinas, tem muitos conteúdos. E para você parar o seu conteúdo, para estar trabalhando essas questões sociais, socioemocionais, assim, eu vejo, assim, por mim, que é difícil. Por exemplo, eu tenho salas de 5º ano que às vezes eu não consigo dar aula porque eu tenho que parar a aula, eu consigo dar aula, assim, o conteúdo, porque eu tenho que parar para resolver conflitos. Isso realmente é muito difícil, né? Tem horas que você quer continuar o conteúdo, mas você tem que parar esse conteúdo para estar trabalhando com essas crianças, né? Ouvi-las. Eu acredito, é uma dificuldade. Eu acho que é uma dificuldade minha ainda. Tem um cachorrinho por aí. É isso que a gente vai discutir um pouco também ao longo do processo, é que não existe, deixa eu colocar de uma melhor forma, a gente não precisa separar dias para falar sobre competência socioemocional, né? E é esse a grande beleza, riqueza do programa. A gente vai desenvolver essas competências de uma forma natural, dentro das nossas aulas, né? Nas aulas que vocês já fazem, existem ali as possibilidades, os potenciais de estar se desenvolvendo essas competências, e a gente vai olhar para isso e resgatar isso, né? E aí vamos usar uma matriz de quais são essas competências e vamos identificar, construindo as aulas e percebendo. Então, no momento que acontecer algo que tira o foco, por exemplo,
como esse caso, de estar na sala de aula, enfim, ter que parar para fazer a chamada, qual outra, aí sim, o que a gente pode fazer aqui quando essa situação acontece? Né? Qual elemento eu incluo, eu retiro? E a gente vai descobrindo isso e testando, tá? E aí é um convite para que a gente esteja aberto a testar. E se a gente não tiver disponível para fazer esses testes, né, apostar de que é possível, não vai rolar, né? E aí a gente vai se frustrar, vai perder tempo e enfim, vai chegar no final do ano e parece que nada vai ter fluído, tá? Então, e voltando aqui para nossa árvore de problemas, o que pode ter de efeito com essa aprendizagem frágil, essa aprendizagem socioemocional frágil? Pode causar o efeito de dificuldade de aprendizagem, dificuldade de relacionamentos. Na minha escola, por exemplo, a gente vê muito na mídia, tem adolescentes com depressão, se automutilando, e é difícil para a gente, como que a gente vai trabalhar com isso? O que dizer para o aluno nesse momento? E a gente precisa do apoio da família, a família entender, conversar para ver o que está acontecendo, em que ponto, de onde originou esse problema com esses adolescentes. Obrigada, Luciana. Vou colocar aqui mentais do século... Tudo é do século XXI, né? As habilidades, as doenças. E, Daiane, acredito que é muito importante colocar sobre a dificuldade de aprendizagem, que tem muito a ver com a nossa área, principalmente, às vezes, professores de educação física que já tiveram oportunidade de fazer um curso de psicomotricidade, tem tudo a ver. A criança, ela não está bem preparada em termos de movimento, tônus, equilibração e etc., ela vai ter dificuldade de aprendizagem. Uhum. Aquela figurinha lá de cima, né? A aprendizagem motora que contribui para intelectual e emocional, né? Tá ótimo. Aqui é só um exercício para a gente compreender. Isso é parte de uma metodologia de desenvolvimento de projetos. Então, começa com a árvore de problemas. Na verdade, começa entendendo quem são os envolvidos. E aí, se a gente fala de escola, a gente tem alunos, professores, gestores, os trabalhadores, né, que são dos serviços gerais. A gente tem a família, a gente tem a comunidade do entorno. Então, são muitos componentes e correlacionado a gente tem a Secretaria de Educação, né, que está um pouco mais distante da escola, mas tem um poder de decisão sobre a escola muito grande. Não dá para a gente se debruçar nisso hoje, mas isso se chama diagrama de Venn, que é onde a gente lista todos os participantes desse cenário que a gente vai estudar, e depois a gente classifica qual o poder que essas pessoas têm para transformar o ambiente. E aí a gente vê as crianças, por exemplo, que estão em grande quantidade dentro de uma escola, mas elas têm menos poder de decisão do que um secretário que vai à escola 1, 2 vezes ao ano. Então, isso também é muito sintomático do que alguém trouxe aí, esse adulto no centro, não só da transmissão de conhecimento, mas da tomada de decisão, né? Enfim, vamos para o que a gente quer resolver, né? Que é essa frágil aprendizagem socioemocional de crianças por meio da disciplina de educação física. E aí, O Daiane. Oi.
Além disso, eu também acredito que, assim, quando você fala de possíveis efeitos, a questão que a gente está, assim, a gente vive numa sociedade e que se a gente não trabalhar essas questões socioemocionais, que essas crianças vão crescer, assim, sem um mínimo de condição, assim, de habilidade social, que é o que está acontecendo. A gente vê a violência, a agressividade, assim, de jovens mesmo, não estou falando de crianças, de jovens. Acho que a causa principal é uma violência social que vai acontecer, né? Essa agressividade, as pessoas intolerantes, uma intolerância muito grande, sabe? Que eu acho que já é resultado como podemos dizer, de resultado de que já não foi trabalhado, né? Assim, o que a gente vive hoje é resultado do que não foi trabalhado já. Acho que essa é a principal, acho mais do que aprendizagem, mas é isso, qual sociedade que a gente vai querer no futuro? Perfeito, Letícia. Esse é o principal. Eu estou pensando aqui, eu falei, gente, eu acho que é isso, é preparar essas crianças para terem habilidade de convivência social, sabe? De compaixão, de tolerância, principalmente tolerância. Eu acho que... Perfeito. É a cultura de paz, né? A cultura de paz, exatamente. Show de bola. E aí, o exercício seguinte a essa árvore de problemas é a árvore de objetivos. Aqui a gente inverte para positivo tudo que escrevemos na árvore de problemas. Então, se eu falei que tem uma frágil aprendizagem socioemocional, aqui no meu objetivo central, eu trago que eu desejo um vigoroso e intencional desenvolvimento socioemocional, né, dessas crianças na escola por meio da educação física. E aí a gente faz o exercício. Quais são os meios? Né, como que eu vou conseguir tornar esse cenário negativo no cenário positivo? Vocês têm alguma ideia de como que a gente faz isso? Quais são os meios? Uso de metodologias ativas. Certo? Algo mais? Dentro das metodologias ativas, já se fala muito do protagonismo, que já tem também na base nacional, né? Trazer o protagonismo do aluno e aquilo que a Daniele falou, que tudo está muito centrado no adulto, no professor, eu tenho conhecimento, né? E na minha escola, o que eu procuro já fazer há algum tempo, desde 2017, quando eu comecei a fazer alguns cursos a respeito, dar espaço para que eles falem, para que eles proponham as atividades. Por exemplo, início do ano, eu pergunto, o que vocês desejam aprender nas aulas de educação física? E aí eu vou encaixando dentro do que existe na base, dentro das habilidades que a gente tem para desenvolver. Então, acredito que eles têm essa participação ativa, faz bem, eles ficam mais felizes quando eles percebem que o professor ouve, sente que eles querem, a gente junto com os nossos combinados conseguimos construir as aulas. Bacana. E tem que ter um estudo de todo o corpo docente também, né? Na verdade, acho que da escola toda. Corpo docente, orientadores, as tias da faxina, secretaria, tem que ter um estudo de todo mundo que participa e que está presente nessa criança aí, né? Porque às vezes o professor está fazendo um trabalho ali na sala de aula, na hora do recreio a criança sai, acontece alguma coisa ali no recreio e o orientador vai lá e, né, já pune, já oprime. Então acho que tem que ter um trabalho com todo esse pessoal envolvido com a criança. Todo mundo que a criança passa
todo mundo tem que estudar também. Perfeito. E aí aqui a gente vai se debruçando nesse exercício e colocando aí, uma chuva de ideias mesmo, como diz lá no Ceará, é um toró de ideias, e jogando tudo aquilo que a gente acha que é meio. O importante dizer que nesse exercício não existe certo ou errado. Aqui não é o momento da gente classificar isso deve ou não deve, tá? A gente simplesmente vai jogando o que falamos, alguém vai escrevendo e a gente vai colocando aí. E aí, no segundo momento, é que a gente vai classificar se isso a gente vai tratar ou não, tá? E esse exercício, ele pode ser feito, por exemplo, se eu quero construir um projeto na minha escola com o grupo, né, gestor, enfim, os funcionários. Então, identificar quais são os problemas. Aqui eu já elegi o problema central, mas a ideia é que vocês elejam, façam uma chuva de ideias sobre quais são os problemas na escola. A violência é um problema, o bullying é um problema, né, que está dentro de violência, enfim, mais específico. O que mais? A obesidade é um problema. E aí, elegendo esses problemas, destacam o problema central. O problema central é aqueles que vocês querem resolver. E aí vão construindo isso coletivamente. O ideal seria que a gente conseguisse fazer esse exercício em cada escola onde vocês estão, né? Vocês elegeriam uma escola que vocês trabalham para fazer para jogar, desenhar isso. E aí a gente ia estudar o impacto em cima disso. Mas eu não sou tão sonhadora assim, né? Eu sei que há muitas dificuldades de se realizar esse trabalho, mas também acredito que a gente pode tentar, né? E a gente já tem. E aí vem, por fim, os fins, né? Se a gente tem esses meios, a gente implementa esses meios, a gente conquista esse objetivo, né? Ter um vigoroso e intencional desenvolvimento socioemocional. O que se desdobra disso? O que vem? Qual a finalidade disso, né? O resultado, no caso. Acredito que o resultado, a gente conseguindo realizar tudo isso que a gente discutiu a princípio, é um aluno praticamente quase, né, que com desenvolvimento integral, que foi a sua fala inicial. A gente trabalhando competências socioemocionais, a parte física, a cultura de paz que a Letícia comentou. Eu acho que isso vai complementando, é como se fosse um quebra-cabeça, né? Você vai juntando e se forma esse aluno que a gente deseja, né? Como você falou, não para o futuro, mas para agora. Uhum. Aí eu quero só destacar, por exemplo, aqui a gente olha, por exemplo, na árvore de objetivos, a gente olha para a árvore de problemas, e se eu falei que um dos efeitos era a dificuldade de aprendizagem, por exemplo, aqui eu trago o antônimo, o antônimo é ótimo, né? O antônimo, então eu trago o oposto. E aí eu tenho já um desenvolvimento integral. Se antes eu tinha uma dificuldade de aprendizagem, agora eu tenho um desenvolvimento integral. Se eu tinha uma dificuldade de relacionamento, agora eu tinha posturas agressivas, eu tinha um ambiente de violência, intolerância, agora eu já tenho um ambiente de cultura de paz. Para a gente entender que essas coisas elas têm uma correlação, tá? A gente vai ter um remédio, vamos dizer assim, para cada dor. E aí, feito esse exercício, que ele pode ser feito com muita calma e considerando tudo que as pessoas vão falando, né, e ter um envolvimento. E aqui, gente, é uma metodologia ativa, né? O que traz lá no livro da Andrea Filatro e da Carolina Costa Cavalcante
que vocês, acho que a maioria leu, então, é uma metodologia ativa, é envolver as pessoas, né? Trazer as pessoas para o centro da discussão, e não a gente ser somente o transmissor disso. Então, o trabalho seguinte nessa construção do projeto na escola, ou onde quer que seja, é construir um quadro lógico. A gente não vai construir esse quadro lógico hoje, mas eu vou apresentar para vocês um quadro lógico que eu estava buscando aqui alguns quadros lógicos que eu tivesse construído lá atrás, e eu achei um para as Areninhas de Fortaleza. Para quem não é de Fortaleza, a Areninha são campos de futebol que foram construídos nas periferias, sobretudo, e eles hoje têm um impacto na renda do entorno, das pessoas que moram no entorno, né, com mais espaço de lazer, enfim. É um equipamento público, são campos de futebol com grama sintética, onde a comunidade se reúne para praticar esporte. Também tem programas do governo municipal e estadual que funcionam nesses equipamentos. Eu vou primeiro mostrar aqui, deixa eu mostrar o documento errado, o que é esse quadro lógico. Ele é um orientador, ele é um mapa, do que a gente faz em um projeto. Quando uma pessoa ele olha para um quadro lógico, que está aqui, essa pessoa ela compreende o que a gente está falando, o que a gente quer com isso. Então, se eu digo lá que a gente quer, o nosso objetivo é contribuir para uma aprendizagem socioemocional vigorosa e intencional por meio da prática do esporte ou da educação física, essa pessoa precisa olhar esse marco lógico e entender o que a gente vai construir com isso, qual é o impacto disso, o que ele tem que esperar disso, né? Aqui é um modelo, é uma lógica de intervenção, ele funciona de baixo para cima, então ele vem de atividades e vai fazendo um zigue-zague aqui, né, até chegar no impacto. E vocês também vão receber o material, o conteúdo teórico disso, tá? Deixa eu pegar, tô pegando aqui o que eu encontrei lá das Areninhas. Prontinho. Então, quando a gente foi fazer o projeto para intervir com o treino social nas Areninhas, treino social, a Daniela já participou, né, de um curso onde a gente falou do treino social, acho que com a cidade de Birigui. Então, Birigui, aqui no interior de São Paulo. Treino social é uma das abordagens possíveis de esporte para o desenvolvimento, que pode ser feito dentro dos espaços formais ou informais de educação. Então, quando a gente fez o projeto para intervir com o treino social dentro desses equipamentos do município, a gente fez o quadro lógico. Depois que a gente fez lá a árvore de problemas, a árvore de objetivos, a gente foi fazer. Então, quais são as atividades? O que é necessário para... primeiro eu vou eleger qual é o objetivo e entender o que eu quero melhorar, certo? Então, eu tenho isso, de forma geral. Eu tenho esse objetivo aqui, que é desenvolver competências em crianças, e a partir disso eu acho que vou ter impacto na criação de uma cultura de paz na escola, pegando o exemplo que a Letícia trouxe. Então, isso está dado, a gente construiu com a árvore de problemas e a árvore de objetivos. Só que o que eu preciso fazer
para chegar até lá, né? Existem vários passos. E aqui a gente vai listando mesmo, né? Então, eu preciso ter o aval da escola, né? Eu preciso conquistar alguém lá dentro, eu preciso ter um projeto pedagógico, eu preciso ter um currículo de educação física unificado, eu preciso ter, enfim, você vai construindo o que você precisa, tá? E o interessante é que o quadro lógico, ele traz os indicadores. Então, tá, eu estou dizendo que eu vou construir um currículo, né? Um currículo unificado de educação física para minha escola. Minha escola tem 5 professores de educação física e a gente construir isso sozinho, eu construir isso sozinho, o potencial de dar certo ele é menor se nós 5 fizermos juntos. Então, qual seria o indicador, né? O número de professores que participam disso, né? O número de reuniões que a gente tem para construir esse documento. Qual é a fonte de verificação? Vai ser o próprio currículo, né? Vai ser o próprio documento. E o pressuposto, ele é aquilo, para o próximo passo acontecer, esse daqui tem que dar certo. Então, qual é o pressuposto para que o currículo seja implementado, né? Seja construído colaborativamente entre os professores da escola? É que os professores participem. Então, se esse pressuposto ele não se cumpre, você já compromete o passo seguinte. Deu para entender? E daí eu vou passar para vocês esse documento aqui, que tem o referencial teórico disso. Não quero ficar falando de teorias, porque a gente tem uma coisa bem prática para falar. Então, aqui eu tem um referencial teórico, são 3, 4 páginas, ele vai explicando cada componente. E tudo isso que eu estou trazendo, gente, é só para dar mais embasamento teórico, tá bom? Fiquem à vontade para estudarem ou não, mas obviamente que estudando a compreensão ela vai ser maior, né? Ok? Algum comentário sobre essa parte? Tudo que é novo parece meio difícil a princípio, né? Mas como você falou, a gente tem que pegar todo esse material, estudar, analisar e colocar em prática. Isso. Essa parte é uma parte só introdutória, mostrando como que a gente chegou até aqui também, né? E apresentando para vocês, para que tenham segurança de que existe um processo, né? Existe um método que a gente está seguindo, e aí a parte principal vem agora, tá? A parte que vocês vão para a prática, né? Porque eu não quero... a gente precisa que vocês tenham embasamento teórico, claro, vocês têm já embasamento teórico, e nesse caso um embasamento teórico específico, mas o importante, a energia está aplicada na prática, né? E é aquilo que a gente entende como a praxis, a prática e a teoria juntas. Então, deixa eu pegar agora a parte... No primeiro encontro... No primeiro encontro, eu falei que a gente tem uma parceria com a Universidade Alemã de Esportes, que é uma das 5 universidades que mais desenvolvem conhecimento na Europa, nessa área do esporte, né?
e tem um programa de esporte para o desenvolvimento reconhecido mundialmente. E por conta da nossa parceria com a Cooperação Alemã, que foi uma parceria duradoura de 4 anos, um trabalho que a gente fez no Brasil, em Moçambique, um trabalho que eles fazem em outros 14 países, ou 17 exatamente, agora não me lembro o número, a gente tem essa relação. E a gente tem um trabalho que está em andamento, que é atrelado ao treino social, à metodologia treino social, e daí, por conta disso, a gente tem um canal de interação. Então, foi desenvolvido uma proposta para que a gente possa avaliar o impacto, avaliação de impacto do esporte escolar, né? E construir conhecimento a partir disso. E entender quais são os efeitos, né? Quais são os impactos disso. Esse documento eu vou passar logo após o nosso bate-papo aqui, vou mandar no grupo do WhatsApp para vocês. E aqui traz uma teoria breve, a importância de monitorar e avaliar o que a gente faz. E a gente traz aqui alguns métodos possíveis. Quem escreveu isso foi a própria universidade, a Catherine, que escreveu o capítulo que vocês vão ler. E então, a gente vai trabalhar com 2 métodos, tá? Um método é o quantitativo, a gente vai aplicar questionários, vou mostrar um exemplo de questionário para vocês, com as crianças, tá? Então, já tem um calendário para isso. Aqui fala um pouco da experiência como que a gente validou isso lá em 2016. A ONG Pro Mundo, que é uma das gigantes do terceiro setor no Brasil e no mundo, ela fez esse trabalho piloto no Rio de Janeiro, dentro de escolas, importante dizer. E aí vai trazendo... Aqui, S4D é Sport for Development, tá? É esporte para desenvolvimento, só para que tem a sigla, não sei se lá em cima ela traz o que significa. Não, não traz, ela já coloca só... Aqui, deixa eu colocar... Não está digitando, mas terminando aqui. E aí traz um cronogramazinho, então planejamento e preparação. A gente vai ter uma call só para a gente falar sobre isso, a gente vai fazer ponto a ponto. Então, como se preparar para isso? Desenvolver, ajustar os instrumentos existentes. A gente já tem os instrumentos, então isso facilita bastante a vida. Instrumentos validados, que é ótimo. Aí a gente vai entender quais crianças e jovens vão participar. Aí essa coleta de dados, enfim, o armazenamento. E tem a pesquisa qualitativa, que a sugestão que eles trazem é de grupo focal. Que aí eles sugerem que se reúnam com 4 a 12 pessoas. A gente faz esse trabalho no Instituto Esporte Mais, num projeto que é chamado Transformando Gols em Aprendizagem. E é fantástico, assim, o resultado é genial. E esse grupo focal, por exemplo, vocês têm as aulas teóricas. Então, existem formas sutis da gente trabalhar isso com os alunos de uma maneira que para a gente não vai ser mais um trabalho, um job, e eles vão estar envolvidos sem nem sentirem, né, sem nem perceberem. E aí tem também os próximos passos, muito semelhante à parte quantitativa, e aqui vem uma possível linha do tempo. Nessa possível linha do tempo, então agora em julho, a gente se planeja e prepara isso, né? E esse planejar e preparar inclui aulas sobre o desenvolvimento de competências socioemocionais através da educação física, do esporte. A gente vai ter um curso sobre isso, tá? Vamos nos aprofundar em quais são as competências que a gente quer desenvolver, vamos eleger prioridades dessas competências, vamos estudar atividades, enfim, a gente vai, de fato,
estudar o programa, planejar, se capacitar para fazer um trabalho bacana. A gente vai, então, desenvolver um instrumento, eleger um instrumento que a gente já tem alguns. Em agosto, quando vocês retornam para a escola, vão selecionar quais são as crianças. Aí a gente vai definir se vai ser sorteio, se a gente vai escolher por algum motivo, enfim, eleger critérios para essa seleção. A gente vai testar, vai fazer com um grupo que não vai participar, vai aplicar o teste, né, o questionário, para saber se a criança entendeu o questionário, se não, e aí a gente revisa a ferramenta. E aí tem a aplicação, e aí essa aplicação, ela, do questionário especificamente, ela é pré e post. Então, eu falo aqui no pré em agosto, pode ser na última semana de agosto, e em dezembro na primeira semana. Só que eu coloquei dezembro sem compreender muito como é, por exemplo, o período de férias ou o período de provas, se dezembro é um bom período ou não, tá? A gente vai validar isso, vou validar com vocês. Aí vem o armazenamento de dados, análise e o relatório escrito, já em 2020. E tudo isso sendo construído junto com a universidade, a Lehmann Sports, que tem a sigla GSU, e a gente tendo a possibilidade... Daiane, só licença um pouquinho. Tá. Na terceira coluna, discussão de grupo de foco, está outubro de 2017. Só foi erro de digitação, né? Foi. Eu estou sem conseguir... Como está compartilhado, boa observação. Dá licença. Se você quiser ir editando, é só clicar lá em cima no habilitar edição. Cadê? Na tarjinha amarela. Tá. Não tinha visto isso. Obrigada, Rony. Vocês pararam de ver? Paramos. Vamos voltar. Agora sim. E aí sim, se a gente quer, a gente vai produzir, além do relatório, um artigo sobre isso para publicar e buscar uma publicação internacional, tá? Então, esse seria o trabalho do segundo semestre com vocês. Eu vou apresentar agora um modelo de questionário, para que vocês não fiquem assustados. Deixa eu ver onde está. Ok, achei. Então, tem aqui escala de alta eficácia geral percepcionada. Esses nomes de professores acadêmicos, né? Mas aqui é um modelo que ele vem aqui. Eu consigo resolver sempre os problemas difíceis se eu tentar bastante. Então, são questionários já validados e que eles buscam captar aí o desenvolvimento socioemocional dessas crianças. E através das aulas de educação física e esporte, tá? Vou pegar um aqui que a gente utilizou no treino social, que ele já tinha uma interface para crianças. Deixa eu pegar aqui. E enquanto eu procuro, o que vocês acham? Sobre o questionário? Sobre o todo, sobre esse documento agora de avaliação de impacto. Eu desconhecia, né? É a primeira vez que eu vejo. Muito interessante. Acredito que eu consiga aplicar lá na minha escola. Não sei a realidade dos outros colegas, mas a minha escola é pequena, trabalho só com eles, são 240 alunos. Até já estou pensando sobre como selecioná-los.
mas é um documento bem completo, né, Daiane? Vai auxiliar não só nesse nosso trabalho, mas em outros trabalhos, de repente, que a gente queira realizar. Bacana. Eu achei aqui, e como eu falei lá no nosso primeiro encontro, estou me referindo sempre ao primeiro encontro para resgatar, é também para a gente um piloto, né? Então, aqui, um questionário que a gente fez para trabalhar com jovens, tinha já esses desenhozinhos, essas coisinhas, isso daqui era com jovens, e no treino social, o curso a gente vai falar sobre isso, a gente tem as competências, elas estão classificadas em 5 categorias para facilitar a nossa vida. Então, a gente trabalha com autoconhecimento, autogerenciamento, tomada de decisão responsável, relacionamento interpessoal e a autoeficácia, certo? E a gente também tem a consciência social, que a gente trabalha temas sociais. No entanto, a gente vai focar em competências socioemocionais, porque eu, Daiane, entendo o seguinte: se eu desenvolvo responsabilidade com o aluno, esse aluno ele vai ter uma consciência social de, por exemplo, não jogar o lixo fora, que seria uma temática de meio ambiente. Então, essa consciência social, ela se amplia no momento que eu desenvolvo o socioemocional da criança, né? Então, por isso que a gente não vai focar nos temas sociais, nos tópicos sociais, mas sim nas competências socioemocionais. E aqui ele traz, traz 5 frases afirmativas para cada situação, para cada categoria de competência socioemocional e algumas opções. Tem muita discussão sobre o título disso daqui, a gente vai decidir juntos o que é de melhor compreensão para os alunos. E aí a gente vai, então, aplica isso com eles uma vez no início do programa e uma segunda vez no final do programa, no início do semestre e no final do semestre. E aí, dentro daqueles processos estatísticos, a gente chega a uma avaliação de impacto. E o grupo focal, ele tem uma proposta, a gente vai ter 2, 3, não mais do que isso, perguntas semi-estruturadas, e vamos ser moderadores desse bate-papo, dessa roda de conversa com os adolescentes, né? Sobretudo adolescentes. Então, os alunos nos últimos anos do ensino fundamental 2 e os alunos no ensino médio, porque a gente tem professor que está no programa, aí não sei se vai continuar, que está no ensino médio. Então, é isso. Agora eu quero ouvir vocês. Sobre essa última parte que você mostrou do questionário, acho que vai depender muito da faixa etária que a gente vai fazer o teste, né? Para eles entenderem se eles colocam sim ou não para alguma faixa etária, acho que de 6 a 8 anos é mais simples, por exemplo. Então, vão ter palavrinhas que eles não vão saber significado, daí a gente vai ter que explicar, conversar. Vai depender muito disso, de que cada professor vai procurar qual faixa etária ele vai fazer o teste. Ou a gente vai fazer com todas, pelo que eu vi ali de 6 a 9 anos, depois de 12 a 14, ou a gente escolhe, até uma dúvida. A gente pode, você como professora, pode determinar, Daiane, eu vou trabalhar com as crianças do ensino fundamental 1. E aí a Larissa vai dizer, eu vou trabalhar com o fundamental 2. Ah, tá, legal. Aí a gente tem questionários de 6 a 11 anos, salvo engano, não é 12, e de 12 ou 13 a mais, né? Que aí tem uma complexidade diferente, né?
Daiane, eu estou pensando muito nisso na minha realidade, né? Aham, Porque os meus alunos começam com 3 anos e 6 meses e vai em termos até 6, né? Só que aham, das 4 turmas, eu só tenho uma aluna de 6 anos. O resto tá sim, tudo na faixa de 4,5, 5 anos, dentro sim. dessa realidade. Quais são as possibilidades de intervenção dentro da educação infantil? Eu vou levar para os nossos conselheiros científicos. A gente tem a Lívia, que é psicóloga. Ela me passou uns questionários e a gente tem o professor Ricardo, né, que ele trabalha com pedagogia do esporte. Então, eu não consigo te responder agora, mas o desafio está dado. Ah, beleza, beleza. Você trabalha só com educação infantil? Só com educação infantil atualmente. Tá. Bom dia, Daiane. Bom dia. Eu tenho uma pergunta. Eu trabalho, no caso, com o Fundamental 1 e ensino médio agora. Aí, eu tenho uma possibilidade muito maior de trabalhar com Fundamental 1, porque a escola que eu trabalho no município é melhor estruturada, e eu tenho um convívio com esses alunos desde o primeiro ano, né? Então, o meu foco seria os alunos do segundo ciclo, quarto e quinto ano. Aí eu te pergunto, eu tenho que selecionar um número X de alunos, eu posso contemplar todas as minhas turmas de quarto e quinto ano, e com relação ao ensino médio, eu queria saber se eu posso selecionar uma turma ou alguns alunos para compor um outro eixo, sabe? O eixo do ensino médio e o eixo do fundamental. Sim, vocês vão poder aquilo que vocês vão dizer para mim que podem. Como assim? Eu não quero que isso seja mais uma tarefa muito difícil de executar, que vai cansar vocês, sabe? Se você quer trabalhar com o ensino fundamental e o médio, ótimo, né? Eu não vejo nenhum impeditivo. E não precisa trabalhar todas as turmas, nem deve. Por exemplo, pode ter turma em turnos diferentes, se a gente quiser fazer um grupo controle, que seria ideal. Então, a turma da tarde não tem o projeto, né, não tem a intervenção, e a turma da manhã tem. E aí você aplica o questionário com as duas turmas. E assim você consegue ver se teve de fato uma evolução, fazendo um comparativo. Pode ser feito dessa forma. Tá? Não sei se te respondi. E a quantidade a gente vai definir, vai depender qual é o teu cenário aí, qual é a tua amostra. E aí aplicar o questionário, a gente vai aplicar o questionário e depois vai ver quais os questionários foram válidos. Tá ok. Obrigada. Por nada. Alguém mais? Eu já estou anotando tudo aqui, para não me perder. Mas, seguindo as orientações lá, o passo a passo, não parece ser tão difícil, né? Que já está tudo no esqueleto, já tudo orientadinho, assim. Então, acredito que o resultado vai ser muito bacana. Eu já estou pensando lá na frente do resultado que pode sair daí. E essa situação do grupo controle que você falou também é muito bacana, né? Que mesmo com a resposta do questionário, um grupo tendo a vivência e o outro não, vai ficar nítido, né?
Acho que é bem bacana. Eu vou até... Estava vocês falando, eu procurando um material que a Lívia tinha passado. Vou até ampliar as nossas possibilidades, né? A gente vai conseguir produzir bastante coisa se a gente tiver fôlego, mas eu não quero colocar muita coisa, mas eu vou trazer mais possibilidades. Ela compartilhou um questionário, né, uma avaliação que somente psicólogos podem avaliar. E ela se colocou à disposição para fazer isso. Então, é o acompanhamento de desenvolvimento de habilidades sociais. E é bem interessante, ele é focado em crianças menores, né? Então, está nos anos iniciais. E traz aqui, Buba, olha só, a pré-escola. Então, na pré-escola, veja que ela já tem um foco nos pais. Então, eu preciso conversar com ela sobre isso, mas, de repente, seria compreender aí um pouco dos pais nesse processo. Então, ele pergunta, usa o tempo livre em casa de maneira aceitável, mantém um quarto limpo e arrumado sem ter que ser lembrado. Então, isso é mais para as crianças maiores, mas ele vai trazendo perguntas também para as criancinhas, né? E isso é bem interessante. Olha só, aqui perguntas sobre comportamentos problemáticos. E esse questionário, ele é validado, e ele é ferramenta de psicólogos, né? E a Lívia é psicóloga, ela passou e se colocou à disposição para a gente fazer isso com ela. E eu acho bem interessante, porque ele traz para professores, então um formulário para professores do ensino fundamental, um formulário para pais e um formulário para os estudantes. E isso é bem completo, porque você consegue ter um diagnóstico considerando outras partes, né? Só para trazer mais elementos e entender que a gente tem muito campo para explorar nessa avaliação de impacto. E aí, o que eu quero com tudo isso, né? O meu impacto de longo prazo. É que a gente consiga ter elementos que a educação física, de fato, ela é fundamental para esse desenvolvimento de competências socioemocionais na escola. Que isso não é papel só de disciplinas como matemática e português ou ciências, mas que a educação física ela é importante, sim. Então, está aqui porque que ela é importante, né? Ela desenvolve as crianças para essas habilidades do futuro, sim. E com isso a gente conseguir desenvolver melhor o nosso status social, vou colocar dessa forma, né? A forma como falam da educação física, a forma como, de uma forma mais local, como a escola mesmo retrata o professor de educação física dentro do cenário de educação. Tá? Então, por isso que a gente quer fazer a avaliação de impacto, porque acredita que, tendo resultados, né, com base científica, a gente consegue ter uma aceitação para discutir até melhor. Né? Olha, estou aqui conversando com você porque eu tenho com o que falar com você. Né? Não é só o que eu acho, não é só o que eu vejo na prática. Está aqui comprovado que uma educação física com intencionalidade, focada no desenvolvimento de competência socioemocional, ela desenvolve a criança nesses aspectos. Né? Diminui violência, aumenta rendimento escolar, diminui evasão, enfim, e a gente ir para esse papo. Estamos chegando a 1h30 de papo, acho que é isso mesmo. E daí eu pergunto, foram convocados 12 professores, dos que se inscreveram, e agora eu pergunto quem quer continuar nessa jornada, né? Quem topa o desafio. Eu continuo. A Dani levantando o braço.
Eu também continuo. Larissa, sem drama nenhum, tá, gente? Não vamos nos gostar menos e no momento, quem não tiver seguro pode, no momento posterior, em 2020, retornar, enfim. Daiane, eu também vou continuar. Quem falou? A Letícia. Ah, Letícia, ok. Eu também quero continuar. Letícia, Larissa, Luciane, Dani. Estamos firme e forte aí também, Daiane. Ok, Buba, vamos nesse desafio da educação infantil. Sem pressão para os outros, fiquem à vontade, tá? Então, ok? Seguimos assim. Vou colocar o documento lá no nosso grupo. Vou dar até, hoje é sábado, até terça-feira, para que respondam, vocês leiam, né? Assistam essa live, os que não participaram, e retornem se continuam. E aí, com os sims e os nãos, então vou retirar os nãos, as pessoas que vão dizer não, vamos fechar com os sim e agendar o treinamento, a capacitação. E aí a gente vai fazer isso, pode fazer à noite, pode fazer domingo, sábado, o que for de agenda para todo mundo. E aí a gente vai, de fato, mergulhar no treinamento e nos preparar para iniciar o programa em agosto com as crianças. Tá bom assim? Muito bom. Tá, joia. Show de bola. Ok. Fechadão. Então, muito obrigada. Sempre é um desafio a gente reunir muitas pessoas no mesmo horário. Mas é isso. Começou, está começando, e a gente tem um lindo semestre pela frente. Obrigada para você também, para os demais. Bom final de semana, gente. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.